muito boa noite a todos. Uma satisfação muito grande poder voltar a esta casa, estar aqui novamente junto de vocês, tendo mais uma oportunidade de nós conversarmos, discutirmos a respeito do Evangelho do Cristo, e sempre baseado nas obras edificantes de Emmanuel, né? Talvez, da primeira vez que eu chego aqui, há 2 meses atrás, eu informei vocês que eu sou um estudioso de Emmanuel, então acho que não tem nenhuma obra dele que eu não tenha lido. E hoje eu trouxe, para não ser diferente, eu trouxe mais uma obra dele, que é Caminho, Verdade e Vida. Vocês conhecem essa obra? Fantástica, faz parte da coleção Fonte-Viva de Emmanuel, então eu indico a todos. É um livro esplendoroso. E dentro desse livro, na lição 16, eu escolhi para falar com vocês hoje aqui, porque ela é de umas dicas sublimes que Emmanuel nos traz. O tema da lição dessa noite é endireitai os caminhos. O que Emmanuel vem nos trazer, o que ele nos pede para que nós façamos para endireitar os nossos caminhos? Será que nós estamos no caminho certo? É a primeira pergunta que nós devemos fazer para as nossas consciências. Será que o caminho que estamos percorrendo, ele é o correto? Será que nós não estamos escorregando ou não estamos deslizando nesse transcorrer desse caminho em momento nenhum? Eu posso responder para vocês que sim, a gente escorrega, a gente sai do combinado, muitas vezes a gente até escorrega, mas nós precisamos levantar e continuar na seara do Cristo, porque é o que o Cristo nos pediu, né? Que nós nunca esmoreçamos quando as adversidades aparecem nos nossos caminhos. Nós precisamos aprender a passar por essas dificuldades e continuar na seara do bem. Não é isso? Então, antes da gente falar um pouco mais, eu já peço licença para vocês, para começar a ler aqui. A gente vai discutindo, porque o nosso tempo é rápido, né? É só uma conversa breve. Então a gente vai lendo um pouquinho, vai parando, vai discutindo, porque a lição não é longa, ela é bem curta e é fácil para a gente discutir. Então vamos lá. Lição número 16, endireitai os caminhos. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Isso está em João Batista, capítulo 1, versículo 23. Diz assim o benfeitor Emmanuel: a exortação do percussor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé. Somos nós, não é isso? A gente nos candidata à fé? Assim. E que anseiam pelos benefícios do Cristo. Clamam pela sua paz, pela presença divina e, por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietações injustas, acabam desanimadas ou vencidas. Olha nós aqui, né? Parece que eu leio isso aqui, eu me vejo dentro do contexto. Onde está Jesus, que não lhes veio ao encontro dos roubos sucessivos? Em que esfera longínqua permanece o Senhor, distante das suas amarguras? Não compreendem que, por intermédio de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros. Se encontra ao lado de cada discípulo sincero. Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmo. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João: endireitai os vossos caminhos. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Olha só, eu vou repetir. Para quem sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Nós vamos conversar sobre isso depois no final. Muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático, invocam o céu sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. Em tais condições,
não é justo dirigir-se ao Cristo, que aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza. Sem querer que Jesus venha santificar, se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os teus caminhos da existência. Regenera os teus impulsos e desfaze as sombras que te rodeiam, e assim senti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. Emmanuel. E é só isso, e muito mais. Eu não sei quanto a vocês, mas quando ele pede para que nós entendamos, se a gente quer, se nós queremos que Jesus venha santificar as nossas atividades, endireita os seus caminhos, os nossos caminhos, para que, e regenera os nossos impulsos, a fim de que as sombras que nos rodeiam se dissipem e senti-lo-emos ao nosso lado com a sua bênção. Muitos de nós roubam rotineiramente, costumeiramente, os auxílios ao Cristo, mas nós esquecemos, infelizmente, de fazermos a nossa parte. O que vai nos levar ao mais perto do Cristo são as nossas ações, sim ou não? E as nossas ações, muitas vezes, elas são esquecidas. E muitas vezes a gente roga ao Cristo situações que delegam a nós mesmos fazer, e não a eles. E esses somos nós. Nós estamos no mesmo patamar. Aqui ninguém é a mais ou ninguém é a menos. Todos nós estamos no mesmo nível. E mesmo nesse contexto, entendendo isso, porque nós já entendemos, que se praticarmos o bem, vamos receber o bem de volta. E se não praticarmos o bem, vamos receber aquilo que fizemos. Mesmo assim, a gente ainda roga ao céu as nossas necessidades, sem prestarmos atenção no que nós viemos fazer. Muitos de nós escorregamos, porque a vida é assim, todo mundo escorrega, levanta e segue adiante, todos nós somos assim, e não se dão conta que esses escorregões são alertas, que o plano espiritual muitas vezes pode estar alertando você. Se nós rogamos ao Cristo as nossas necessidades, façamos nós o sacrifício de nos colocarmos na situação do próximo. Muitos de nós, costumeiramente, falamos e dizemos que a culpa não é nossa, a culpa é do outro, não é verdade? Eu não erro, quem erra é A, é B ou C. Por quê? Porque eu sou espírita, eu sou um exemplo de pessoa, lê do engano. Aqueles que ainda pensam dessa forma, ou que pensam assim, estão equivocados, porque nós não somos diferentes de ninguém, absolutamente. E aqueles que sentem o Espiritismo dentro de cada um, esses serão os mais cobrados, e nós já sabemos disso. Nós temos essa consciência de entender da lei de causa e efeito, por exemplo, da lei de ação e reação. Tudo isso nós já entendemos, mas nós continuamos fazendo o quê? Apontando o dedo para outro, julgando o comportamento de um irmão, falando da vida do outro. Esse somos nós ainda, que estamos numa estrada longínqua, que vai durante muito tempo, que nós deveremos percorrer, a fim de que lá no final, mas bem lá no final, nós possamos reconhecer tudo que fizemos equivocadamente. Com tudo isso, vale salientar que depende de cada um de nós esse acerto. Porque se não depender de nós, vai depender de quem? Não é verdade? Quando Emmanuel nos pede atenção para que nós andemos no caminho certo, para que nós endireitemos os nossos caminhos, é justamente para que nós percebamos, melhor dizendo, que o nosso caminho muitas vezes pode não estar sendo correto. E aí, ele vem dizer assim: falta-lhes dedicação ao bem de si mesmo. Nós pedimos muito, não pedimos nas nossas orações, nas nossas súplicas, principalmente naquele horário que nós encontramos aquele bom e velho amigo de todas as noites, que é o travesseiro. Nós costumamos fazer as nossas preces e nós pedimos, e pedimos, não é isso?
Mas o que nós damos em troca para a espiritualidade? Será que nós estamos dando a nossa boa vontade para eles? Porque não é só vir para uma casa como essa e ficar aqui trabalhando, ouvindo aqui costumeiramente, tomando água frutificada, tomando passe mediúnico, que nos tornaremos pessoas melhores. Tampouco nos tornaremos espíritas por isso. Eu frequento lá os semeadores, estou indo lá direto, me tornei espírita. Não é por aí. Ser espírita é uma mudança radical de comportamento. Quando você entender dentro de você o que é o espiritismo, você vai entender o que eu chamo das 3 vigas básicas do espiritismo, que é o amor, a caridade e o perdão. Entendendo isso, você vai começar a entender o que é ser espírita. Se você não consegue perdoar, você não entendeu o espiritismo. Se você não distribui o amor, você não entendeu o espiritismo. E se você não é caridoso com aqueles que precisam, você também ainda não se tornou espírita. Sabe por quê? Porque isso é o que Jesus nos pediu. O maior exemplo que nós tivemos foi o Cristo, e nós sabemos disso. Exemplo de amor, de caridade e de perdão, porque ele não se magoava com ninguém, mas que nos educou para que perdoássemos uns aos outros, como ele assim o fez. Porque ele morreu na cruz para nos trazer a redenção, não é verdade? E nós simplesmente esquecemos disso. Primeiro, esquecemos que tem um Cristo que nos governa, um Cristo que vive entre nós, um Cristo redivivo, que está, como ele mesmo disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu aqui estarei. Então ele vive entre nós, basta que nós vivamos a favor dele. E nós muitas vezes esquecemos disso. Com o transcorrer dos nossos dia a dia, com os nossos afazeres, a gente esquece. E aí se torna uma bola, né, que vai se tornando cada vez maior, e aquele transtorno do dia a dia, e faz uma ação, e faz outra, e comete um erro, e depois comete outro, e a gente vai deixando para lá, e esquece de prestar atenção em uma coisa bem simples. Quando a gente errar, precisamos olhar para dentro e perceber se o nosso erro, quando entendemos realmente que erramos, se nós não magoamos ninguém. Sabe por quê? Porque nós temos a obrigação de nos reconciliar com os nossos irmãos. Eu falo isso porque é uma das 3 bases do Espiritismo, que é o perdão. Que nós precisamos, queiramos nós ou não, que aprender isso às duras penas. Infelizmente, é uma coisa que nós precisamos praticar dentro de nós. Que somente o perdão sincero, o perdão honesto, o perdão com amor dentro do coração, vai fazer com que você saia do sentimento comum. Vai fazer com que você perceba a necessidade de amar a todos, não só A, B ou C. Todos nós estamos imbuídos no mesmo contexto. Somos criaturas errantes, encarnados nesse plano, e que temos essa oportunidade, que é sublime, de não errarmos mais. Se nós temos essa oportunidade de estarmos aqui hoje, assistindo a mim, tantos colegas que vêm aqui falar também, por que a gente não faz aquilo que nos é indicado, que nos é sugerido? O perdão, o amor incondicional e a caridade, isso precisa ser diariamente dentro de cada um de nós. Essa prática precisa ser constante. Isso precisa transbordar de dentro de nós. Principalmente o amor. O Cristo, quando aqui veio, o que ele mostrou para nós? Só o amor, não é verdade? Ele só distribuiu amor, ele só tinha amor para nos dar. E é o que ele nos pede, que amemos uns aos outros, como ele nos amou. E que pratiquemos o amor entre nós, de qualquer forma. Certa feita, numa outra ocasião, em um outro local, eu falei sobre isso, e uma pessoa levantou a mão e falou assim: irmão, e se o meu perdão estiver muito longe, a necessidade do meu perdão estiver muito longe? Eu falei: não há problema nenhum.
Você tem hoje a rede mundial de computadores, como fala o Alessandro, na palma das suas mãos. Não é isso? Pega um telefone e encurta essa distância. Fale com esse seu problema, entre aspas, e se redima com ele. Não há necessidade de nós levarmos isso para frente. Essa oportunidade que nós temos hoje aqui, de estarmos encarnados, ela é fantástica. Porque nós não temos outra encarnação. Temos? Nós só temos essa. Nós viemos de um que, graças a Deus, nós não lembramos do que fizemos, graças a Deus. E para onde iremos dependerá dessa. Não é verdade? Para onde iremos depois dessa encarnação vai depender desta aqui que nós estamos hoje. Então, para que eu guardar sentimentos negativos dentro de mim, para quando eu fizer a passagem, ter a minha, na hora de puxar as minhas dívidas e os meus créditos, terem espíritos me esperando para ajuste de contas. Já imaginaram como isso é difícil? Como poderá ser difícil? Termos os nossos desafetos esperando lá no outro lado? Porque nós aqui tivemos essa oportunidade de sermos melhores e de nos perdoarmos uns aos outros, e nós não fizemos. Porque aí nós vamos perder essa oportunidade dessa encarnação. E é por isso que eu afirmo que essa encarnação ela é única. Porque é só essa que nós temos. E para onde iremos, vai depender muito dessas ações que nós temos hoje a oportunidade de fazermos diferente. De sairmos do senso comum, de deixar de ficar numa rede, sabe, belo e fogoso, e praticarmos a ação, de corrermos atrás daquilo que supostamente poderia ser a nossa entrada nos olhos. Quando a gente pensa em entrave nos nossos olhos, como está lá no Evangelho, e como sugerido também no Evangelho, vamos inverter a situação para percebermos se não somos nós que somos a entrada nos olhos daqueles que pensamos. Muitas vezes somos nós que não damos a oportunidade deles chegarem até nós. Então, ele não é a entrada nos nossos olhos. Passamos nós a ser a entrada nos olhos deles. Por quê? Porque eu não aceito. Pisou no meu carro, eu não vou desculpar. Ah, não quero mais acordo, não quero mais conversa. Lembra como a gente dizia antigamente, fica de mal? Né? Antigamente a gente falava isso, né? Tá de mal, essa pessoa não fala com eles estão de mal. Não era assim que falava antigamente? Aí fica de mal com a pessoa. Meus irmãos, nós não temos mais tempo para isso. Nós estamos imbuídos num contexto de só melhoria espiritual para todos nós. Frequentamos uma casa, um pontinho de luz, que é esse local dos semeadores. Deixa eu só contar para vocês uma coisa bem interessante. A minha comunicação com os nossos irmãos é quando eu descanso, quando eu durmo. Quando eu descanso o corpo físico, e aí a minha alma vai trabalhar, e eu trabalho muito, porque agora bem cansado. E essa noite eu tive uma comunicação com aqueles que me protegem. E eles me orientaram para o que eu fosse falar, porque até ontem eu não sabia o que eu ia falar. Falando para vocês, eu não sabia. E a orientação veio nessa noite. Você vai que nós estaremos com você. E a lição, você sabe qual é. E aí eu acordo, geralmente eu acordo, e essa lição, na verdade eu tinha pensado em fazer uma outra, mas eles me corrigiram e me indicaram essa. Por quê? Porque eles nos endireitam, pelo menos a mim, eu consigo que eles façam isso. E eu quero que eles consigam fazer com todos vocês. Porque endireitar os nossos caminhos, como Emmanuel nos pede aqui, é fundamental para todos nós. Pensemos nas nossas consciências, coloquemos para funcionar, que a gente vai saber o que nós fazemos de errado. Aonde nós não estamos indo no caminho certo. Pois endireitar os caminhos é uma obrigação de todo espírita consciente. Endireitai os caminhos. Endireitai para o lado do bem. Endireitai para o lado do Cristo. Essa é a lição de hoje. E aqui, deixa eu pegar mais um pedaço. E aqui ele fala assim também, que nós, todos nós aqui, invocamos ao céu sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. As paixões avassaladoras do campo material.
Muitos ainda insistem equivocadamente, é óbvio, de ter esse apego às coisas da terra. Ora, o que nós vamos levar daqui quando nós partimos dessa oportunidade? Nós vamos levar alguma coisa? Não, né? Aquele velho ditado que eu nem gosto, mas a nossa urna não vai ter gaveta, vai ter? Não vai ter. Então, o que nós vamos deixar aqui quando partirmos vai ser aquilo que nós deixarmos de bom. Vai ser aquilo que nós semeamos do lado do bem. Pois se aquilo que nós estamos colhendo hoje não é o fruto mais saudável, mais gostoso, é porque talvez em algum momento, lá atrás, a nossa semeadura não foi a melhor. Mas nós podemos fazer diferente. Nós podemos plantar a boa semente agora e colhermos os bons frutos lá na frente, para quando partirmos dessa oportunidade, deixarmos a semente. Poxa, aquele irmão, como se foi, ele deixou isso. Ele fez aquilo, aquela irmã também foi muito aplicada, para que as pessoas sintam a falta de nós, pelo bem que fizemos, pela oportunidade que tivemos aqui enquanto encarnados, de praticarmos o bem uns com os outros. Então, não temos mais tempo a perder, temos. A vida é muito breve, nós não sabemos quanto tempo ainda teremos. Talvez eu vá embora e aconteça alguma coisa, e aí vocês vão saber amanhã que eu não venho na próxima quarta-feira à tarde fazer a palestra, porque eu desencarnei em alguma situação. Eu não tenho mais medo de morrer. Já me desapeguei a tudo. Não tenho mais medo de morrer. Antigamente, eu vou confessar para vocês, eu tinha medo que me pelava. Hoje não mais. Não me preocupo mais com isso. Porque enquanto eu estou aqui, eu estou fazendo o meu papel. Então, estou fazendo a minha parte, estou me desvencilhando de tudo aquilo que possivelmente possa trazer para o meu espírito problemas quando eu voltar para a casa do Pai. Então, não existe mais ninguém que eu precise me redimir, não tenho problemas com ninguém, e se um dia algum problema aparecer, eu vou resolver. Mas vai aparecer pelo outro lado, não por minha causa. Hoje eu entendo perfeitamente que eu preciso amar o meu próximo e não julgá-lo, porque não cabe a mim esse julgamento. Quem julga não somos nós. Eu não tenho esse direito de julgar ninguém, porque hoje, naquele dia, não estava num bom dia. Eu tenho sim que seguir a minha vida e aceitar a todos como assim são. Jamais empunhar o dedo e apontar para quem quer que seja. Porque quando eu aponto o dedo, o que acontece? 3 vêm para mim, não é verdade? Eu aponto um para lá, 3 vêm para mim. Ó. Então eu não sou exemplo de nada para apontar e nem criticar ninguém. Tudo bem? Vamos encerrar aqui na última frase para a gente finalizar. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os teus caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desface das sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. Para finalizar, nós queremos Jesus do nosso lado, não queremos? Seria bom, né, que ele pudesse voltar aqui, ir na casa da gente, né, passar uma tarde, tomar um cafezinho, comer um pãozinho, uma chapa, o que fosse. Seria bom? Jesus não faria isso. Mas nós ainda pensamos que isso um dia vai acontecer. Que bom se isso realmente acontecer. Se isso um dia aconteça. Mas o mundo está tão virado que não tem como mais ele vir à Terra. Mas nós podemos ir a eles. Sim ou não? E de que forma? Pelas nossas boas ações, pelos nossos comportamentos mais sinceros, mais honestos, perdoando a todos, não deixando rusga por ninguém, não criando ceneumas dentro de nós, porque pisaram no nosso calo e eu não vou perdoar porque me machucou. Não temos mais esse tempo. A hora agora é de redenção para todos nós, é de partirmos daqui leves, tranquilos, sem máculas, nem tipo de sentimentos negativos com ninguém. Praticar o bem sem ver a quem. Não é isso que a gente aprende? É isso que nós precisamos fazer. Mas nós ainda equivocadamente
nós, ainda que equivocadamente, não entendemos quando Emmanuel nos fala aqui que para que nós regeneremos os nossos impulsos e que desfazemos das nossas sombras que nos rodeiam e assim cintiloemos ao nosso lado com a sua bênção. Eu me refiro a Jesus. Todos nós fazemos isso. Nós precisamos atender às nossas necessidades mais emergenciais e muitas vezes esquecemos do bom trabalho que precisamos fazer. O bom trabalho de acolher, o bom trabalho de dar amor, o bom trabalho de dar carinho. Sabe uma coisa que eu gosto muito? É de abraço. E vocês sabiam que o abraço pode modificar a vida de uma pessoa em sofrimento? Vocês sabiam disso? Então, o que acontece? Quando a gente abraça, vocês conhecem o irmão Tadeu, né, de Araxá? Ele esteve agora recentemente em Santos, 2 semanas atrás. Alguém aqui não o conhece? Não conhece o Tadeu, o irmão Tadeu de Araxá? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando vocês tiverem a oportunidade, vão até ele. E esperem para receber o abraço. Que é um abraço sensacional. Eu como fã do Tadeu, já o acompanho há mais de 20 anos, fui até ele dar o meu abraço novamente. Estava lá, filhinha do gargarejo, né, sentadinho lá na frente, e ele vem, me cumprimentou, me deu um abraço gostoso quando chegou. Então isso é muito gratificante, mas no final ele abraça todo mundo. Mas assim, não são 40 pessoas como tem aqui, não. São 400, 500. Já vi ele estar num estádio e abraçar quase 1000 pessoas. E ele não vai embora antes de abraçar a todos. E é fantástico. Por que ele faz questão do abraço? E por que tantas pessoas querem um abraço do irmão Tadeu? Porque o abraço tem a capacidade de equilibrar o ectoplasma daquele que não esteja equilibrado. Quando você se encontra em perfeita harmonia e abraça uma pessoa, você transfere para aquela pessoa os bons fluidos. Sim ou não? Então eu sugiro, para a gente encerrar, fazer uma coisa bem simples. Eu sugiro que todos se levantem e se abracem. Por favor, levantem-se e se abracem. É o que eu peço para todos vocês. Perceberam, mas se formou uma comunhão gigantesca entre todos vocês aqui. Eu daqui, olhando vocês se abraçando, meu coração transborda de alegria. Porque esse simples gesto pode trazer para aquela pessoa que não esteja muito bem o equilíbrio que ela precisa. Então, fazendo o que o irmão Tadeu nos ensinou, roguemos a Deus sempre por um abraço. Dá licença. Claro. Quem te deu um abraço? Muito obrigado. É isso mesmo. Muito obrigado. Você não foi abraçado por ninguém. Vocês todos me abraçaram só de eu ver vocês se abraçando. Então, queridos, que satisfação a minha. Esse é o objetivo, de nós limparmos nas nossas aulas, dos nossos corpos, qualquer tipo de miasmas, qualquer tipo de sentimento negativo. Nós precisamos já, hoje, em pleno século XXI, mês de setembro, já terminando, daqui a pouco acaba o ano, na verdade, daqui a pouco vira para 2025, nós precisamos nos limpar de todas as máculas e deixar lá para trás. Vamos viver melhor, vamos viver em paz conosco e com todos aqueles que um dia foi um problema, né? Entre aspas. Tudo bem? E eu desejo muito que todos vocês entendam realmente esse simples gesto do abraçar. Abracem-se mais, abracem-se sempre com muito amor, ok? Muito obrigado por vocês terem vindo aqui e até uma próxima oportunidade, se assim Deus permitir. Muito obrigado.